Lei anti-piadas, criada pelo governo Bolsonaro e sancionada pelo governo Lula. Ironicamente, esses dois lados que são rivais votaram juntinhos a favor dessa lei, eu achando que eles só faziam isso quando era para aumentar o próprio salário. Essa lei, na verdade, é um complemento de uma lei de injúria que já existia, e a justificativa para esse complemento foi penalizar os crimes de injúria que acontecem em campos de futebol, por exemplo. Sabe quando tacaram uma casca de banana para um jogador? Esse tipo de coisa. O que é óbvio que tem que ser sim penalizado. Mas aproveitaram para criar a brecha que precisavam para criminalizar comediantes. Quando você pega para ler a lei completa, você encontra algumas partes que definem bem um comediante e piada. Como, por exemplo, se qualquer dos crimes previstos nesse artigo for cometido no contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais destinadas ao público. Um show de stand-up ou até mesmo uma peça de teatro é uma atividade artística destinada ao público. E aí aqui tem a pena de 2 a 5 anos de reclusão. E depois continua com os crimes previstos nessa lei terão as penas aumentadas em 1/3 até a metade, quando ocorrerem em contexto ou com intuito de descontração, diversão ou recreação, ou seja, piada. Definiu exatamente o contexto de uma piada. Essa é uma questão bem delicada, porque a partir do momento que você fizer uma piada e alguém se sentir ofendido, você pode acabar respondendo por um crime. Você não acha que isso é meio injusto? Colocar na mesma balança uma pessoa que cometeu um crime com uma pessoa que fez uma piada? Até porque fazer piada é trabalho de um comediante. É claro que como essa lei foi aplicada agora, não dá pra saber o futuro que ela vai levar. Eu acredito que eles não iriam prender um comediante do nada, porque seria muita loucura. Se eles prendem um comediante por causa de uma piada, com certeza ia dar uma polêmica muito grande, ia cair no conhecimento público muito rápido e o pessoal iria se revoltar. E essa revolta poderia ser tão grande a ponto de fazer os políticos alterarem essa lei para que ela ficasse justa. O que no geral poderia não ser algo tão ruim, mas seria horrível para o comediante que passasse por todo esse estresse. Para mim é mais uma lei de blindagem dos próprios políticos, porque já existe proibição de fazer piada com política em época de eleição. E eu não sei se vocês lembram, mas em 2015 tentaram criar uma lei que proibia qualquer piada com político em qualquer época do ano. Isso claramente mostra o tamanho do ego que tem os nossos governantes. Essa lei engloba tudo de piada, então não significa que é só o comediante de stand-up que iria sofrer. Uma pessoa que fez uma sketch de humor ou tem um programa humorístico também poderia ser criminalizada e todo mundo tá basicamente na mão do senso do juiz. Tem opiniões diferentes e semelhantes de comediantes sobre essa lei, mas no final todos concordam que é uma alteração que deixou a lei mais rigorosa do que deveria. Vocês sabem o tanto que eu gosto de comédia, não é à toa que eu tenho um canal sobre isso, e não entra na minha cabeça que essa arte, dependendo do olhar de alguém, pode se tornar um crime. Boa noite, pessoal! Boa noite! E fica difícil porque o humor, por mais que seja da forma mais boba possível, sempre parte de uma coisa negativa. Por exemplo, você tá andando e vê uma pessoa tropeçando na rua. Você ri porque acha aquilo engraçado. E também não é à toa que as famosas pegadinhas fazem tanto sucesso. É exatamente daí que surge o humor. Você já reparou que não vai ter mais nome de velho por aí, não? Não vai ter mais nome de velho. Você, irmão, qual é o seu nome? Ana Luísa. Ana não tem mais nome de velho. Seu nome, brother. Igor é nome de velho. Você pode fazer uma piada em que de 100 pessoas, 99 riram e uma se sentiu ofendida. A ofensa é uma coisa pessoal de cada um, então esse tipo de coisa é bem comum de acontecer. Por exemplo, no vídeo que eu fiz de comediantes que foram demitidos por causa de piada, o Victor Sarro contou que ele foi demitido da Fátima Bernardes por ter feito piada com laranjas. Aí você pode até pensar, nossa, como que uma pessoa pode se sentir ofendida com uma piada sobre laranja? Mas no caso em questão, eles estavam falando sobre um cara que tinha sobrevivido 5 dias soterrado por laranja e ele ficou esses 5 dias só comendo laranja. Esse cara não se sentiu ofendido nem nada do tipo pela piada, ele deu risada, porém ele poderia sim ter se sentido ofendido. E se ele se sentisse, o Victor Sarro poderia responder por um crime. Vou cutucar seu boga! Vem cutucar meu boga! Vou! Você viu? Aí, ó! Essa cutucou o boga! Gente, brincadeira! Eu não sei se vocês estão entendendo onde é que eu quero chegar. Eu vou falar uma parada que eu vi o Rodrigo Marques falando e que eu acho sensacional, que é o seguinte: um ator que tá contracenando, tá fazendo alguma coisa, a galera não leva a sério e, tipo assim, não escreve carta, não escreve comentário, não fica xingando o cara. Por quê? Porque na cabeça deles é uma arte e ele tá só contracenando. A gente tá fazendo a mesma coisa no stand-up. A gente sobe no palco e inúmeras vezes, claramente não é opinião nossa, é simplesmente arte. A gente tá só contracenando o personagem, a gente cria uma persona, sobe no palco pra fazer a galera rir, e é somente isso. Tem uma frase do Jordan Peterson que é muito foda, que é:
Se você me botar pra falar com uma pessoa e falar que eu não posso ofender essa pessoa, talvez eu consiga. Se você me botar pra falar com 100 pessoas e falar você não pode ofender nenhuma dessas pessoas, se eu, com muito manejo e muita tentativa, eu conseguir, talvez eu consiga. Mas se você me colocar pra 1000 pessoas e falar você não pode ofender ninguém, vai ter pessoas ali ofendidas só pelo fato de você estar no palco, tá ligado? Tipo, você não pode viver o comediante não pode viver a margem do que a pessoa se ofende, porque você pode se ofender por qualquer coisa. Tem 2 pontos que tem que observar, que é muito contraditório. Primeiro, que não tem como não ofender ninguém, porque são assuntos bem amplos. Tem muita gente na plateia que tá fazendo piada pra pessoa que você nunca viu na vida, você não conhece ninguém, você sabe das... E a segunda coisa que complementa é que você sabe das coisas que você vai falar. Você não pode ter responsabilidade de como as pessoas vão receber. Primeiro, por exemplo, eu conto a piada de corno. O Matheus e o Pablo já foram corno. Beleza. Se o Matheus ficar ofendido e o Pablo não, o problema foi a piada? Ou o problema é com o cara que não soube receber a piada? Ela é foda porque sempre vai vir um bagulho, entendi? Qualquer merda, sempre vai vir uma lei nova, um negócio. Ah, andar de bicicleta agora é crime, eu vou fazer a lei de novo. O comediante ele recebe 25 centavos a cada piada que ele faz a qualquer momento. Você está na rua, fez a piada, o cara te dá 25 centavos. É isso, eu acho que a lei devia ser essa. Pessoal, falando dessa nova lei, eu sempre tive uma opinião muito concreta sobre isso, né? Eu acho que é muito severo o que aconteceu, mas ao mesmo tempo, eu sou um comediante que sempre preocupou em não ofender uma terceira pessoa. Eu acho que a comédia, a raiz da comédia, ela tá por agradar, fazer sorrir. Então, se uma terceira pessoa ela não gostou da sua piada, por gosto, ok, você pode manter ela. Mas se ela não gostou da sua piada por ter sido ofendida, na minha opinião, já desconfigura um pouco o sentido da comédia. Vai ter um ponto em que vai dar um grande boom, vamos dizer assim, e que uma pessoa vai ser o marketing e a cena vai se unir, entendeu? E aí acho que nesse ponto essa lei vai ter que ser repensada, alguma coisa vai acontecer, porque não tem cabimento a gente explorar até onde vai um certo tipo de humor de cada um, ou a ofensa pessoal de cada um, e por aí vai. Então isso vai ser muito pessoal. Eu posso simplesmente estar andando na rua e também vou falar, esse cara fez uma piada comigo, e enfim. Eu posso fazer isso criar de uma forma tão grande na parte jurídica que talvez isso vai ter que ser repensado. Assim, eu acho um absurdo realmente o que está sendo proposto, mas eu acho que isso vai cair por terra em pouco tempo. Com certeza as piadas que mais vão sofrer com isso são as piadas de humor ácido. Só que esse seria só o começo. Se eles conseguissem, por exemplo, barrar todas as piadas de humor ácido, posteriormente eles iriam pular de galho em galho, até que a comédia fosse totalmente erradicada. Eu postei sobre essa lei na comunidade do canal e deu uma discussão do caramba. Alguns chegaram num consenso, outros não. Então eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. O que você acha sobre essa lei e sobre a comédia? Deixa a sua opinião aí nos comentários e pode ser sincera, aqui é um lugar pra você desabafar. Eu sou o Tom Abduction e este é o Tom de Humor. Te vejo em outro vídeo.